Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Amado, estou feliz em estar aqui compartilhando o maná celestial, o pão do céu. E você que está com a sua Bíblia aberta, abra junto comigo então, na página de Gálatas capítulo 3. Nós vamos continuar com esse tema maravilhoso, mais intenso no relacionamento com Deus. Aqui, Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedeçam à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Amados e queridos irmãos, nós estamos neste tema maravilhoso, aonde nós vemos pela graça, aquele que começou em nós a boa obra, o desejo de nos aperfeiçoar e nos fazer avançar de fruto para mais fruto, para frutos abundantes. Deus não para de trabalhar se nós não interrompermos o processo da graça. Esse processo começou pela fé. Esse processo que não veio por mérito próprio. Nós chegamos diante de Jesus, totalmente derrotados e sujos. Ele nos amou e nos aceitou. Vemos que o seu amor começou em nós uma boa obra pela fé, a dependência da graça, um coração arrependido e humilde. Logo na sequência, vem perigos espirituais. Eu quero falar sobre esses perigos espirituais que são como ervas daninhas. São como pedregulhos que querem impedir a semente de germinar e crescer. Amados, quando nós decidimos ser mais intensos no relacionamento com Deus, temos um propósito nobre. Agora, isso só pode ser implantado pela graça através da fé. Assim como nós fomos salvos pela graça através da fé. Esse processo começou nós dependendo completamente de Jesus Cristo. Não tínhamos nem condição, nem mérito. Nós chegamos diante do Senhor confiando inteiramente na sua misericórdia, na sua bondade. Agora, no decorrer do processo, esses perigos espirituais são como um pêndulo. Um extremo e outro. Um extremo do pêndulo e outro extremo. Agora, quando falamos de moderação, falamos de sabedoria e inteligência espiritual. Pois um passo para frente só pode ser possível pelo milagre da graça através da fé. Nós começamos pela graça através da fé. E vamos prosseguindo assim. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Queridos e amados irmãos, um lado extremo do pêndulo é o descaso. A pessoa começa a buscar o Senhor. Ali em Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim, vocês que estão cansados, afadigados, com seu jugo pesado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mas no meio do processo, já sentindo um pouco de alívio, a pessoa começa a se acomodar. Este é um extremo do pêndulo. Hoje vemos que o amor de quase todos está esfriando. As pessoas não oram mais, não meditam na palavra, não têm prazer em estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Tem tempo para tudo, menos para a vida cristã. Estão se tornando egoístas, amantes do dinheiro, não têm amor pelos órfãos, pela viúva, nem pela obra missionária. Vemos um esfriamento que tem tragado por um extremo as pessoas que não são dedicadas. Elas experimentaram o alívio, elas chegaram até Jesus e então o Senhor começou uma obra de restauração na vida delas. Então logo voltam para os seus afazeres. Podemos comparar com a porca lavada que volta para a lama. Tendo recebido o Senhor Jesus Cristo, vai aos poucos extinguindo o espírito sem perceber. É como uma brasa separada do fogo que vai se apagando lentamente e não percebe o perigo espiritual.
Porque o inimigo não pode tocar quem está em labaredas de fogo, mas pode tocar aquele que está morno ou apagado. O inimigo ele procura isolar o cristão para apagá-lo e então assim ter como destruí-lo na sequência. A Bíblia diz: não apagueis o espírito. Em Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Portanto, quando falamos de mais intenso no relacionamento com Deus, sabemos que não podemos avançar se estivermos retrocedendo. Portanto, precisamos manter a chama do Espírito Santo para nós nos mantermos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, por 3 vezes: sejam cheios do Espírito, revistam-se de armas do Espírito, para que vocês possam, assim, prevalecer. Em Romanos 8,13 ele diz: se pelo Espírito, né, não é pela culpa, pelo esforço, pela tentativa longe do Senhor, da palavra, dos irmãos, que vamos conseguir, mas sim com esta união ao cabeça. Colossenses 2,19 diz: e todas as juntas e ligamentos, valorizando os dons dos irmãos, pois é tão bom estarmos no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Agora vamos falar que então esse extremo do descaso, da preguiça, das distrações, a Bíblia diz que essas demais ambições acabam sufocando a semente, impedindo ela de germinar. É como se a mente começasse a perder o foco. Então vai para um lado, vai para o outro, acaba se esfriando, acaba cada vez menos tendo fome e sede da palavra. Porque é assim, amados, cada dia que nós não entregamos o nosso coração pela graça ao Senhor, ele esfria mais, endurece, se torna insensível. O pecado vai se tornando cada vez mais interessante. É como diz o cão que volta para o seu vômito. Aquilo que nós tínhamos renunciado se torna uma tentação mais forte, mais forte, mais forte. Os amigos do mundo se tornam cada vez mais interessantes. O pecado se torna cada vez mais aparentemente necessário. Então, à medida que nos afastamos do Senhor, nós começamos a voltar para a carne, para os pensamentos que tínhamos vencido por causa da unção. A unção tinha quebrado a preocupação, o medo, dúvida. Volta tudo de novo às ervas daninhas. Aquele coração que já conseguia se relacionar com pessoas difíceis, perdoar e se compadecer, agora se torna egoísta, orgulhoso. Qualquer coisa está irritado, qualquer coisa está nervoso, qualquer coisa está preocupado. A pessoa está recebendo bactérias espirituais. Lembre-se que o inimigo diz: voltarei para a minha casa, e achando-a limpa e vazia. Foi limpo porque recebeu Jesus, foi salvo, mas depois acabou extinguindo o espírito, a casa está vazia. É um perigo muito grande levantar a mão, receber Jesus, declarar guerra a Satanás e depois voltar para a carne, para o mundanismo, para as atividades seculares, para uma vidinha como os ímpios, vivendo apenas para sobreviver. Então as pessoas acabam colocando a vida cristã em segundo, terceiro, quarto lugar. Isto não é uma coisa inocente, isto tem consequências gravíssimas. Nós não recebemos Jesus por 6 meses, nem por 6 anos, mas para o resto da nossa vida. E nós conhecemos o nome que pode derrotar Satanás. Então ele nos odeia com um ódio especial. Ele diz: eu não posso permitir que ela volte para a presença do Senhor. Eu não posso permitir que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo de novo. Eu preciso destruí-la agora, que ela está morna, que ela está suja, que ela está longe do Senhor. Então, eu te digo, nunca devemos nos afastar do Senhor, da palavra, e nem mesmo dessa atmosfera celestial junto com os irmãos. Então, quando falamos do pêndulo para um lado, estamos falando do o amor de quase todos esfriará, é o que diz em Mateus 24, 12 e 13. O outro lado, amados, são aqueles que querem melhorar a sua vida cristã na marra, debaixo de consagração estúpida e na carne. Ficam jejuando para Deus abençoar, ficam subindo um monte para receber poder. Amados, o poder está todo em nós. Se Deus tivesse que esvaziar o poder que está em nós e tomar o poder do céu para colocar em nosso coração, o céu acabaria. Porque Deus colocou em nós todo Jesus Cristo, toda a presença do Senhor. Ela está em nosso coração.
O Senhor não dá espírito por medida. Antigamente ele dava por medida, tanto que Eliseu pediu o dobro da porção que estava em Elias, porque era por medida. Mas agora, o Espírito que citou a Jesus, inteirinho está em nosso coração. Ele não tem como nos dar mais poder. A única coisa que nós precisamos é renovar a nossa mente, né? Para percebermos este poder. Há sim, a níveis de revelação e liberação do Espírito, mas o poder inteiro está em nosso coração. Portanto, receber poder é impossível, porque nós já recebemos. O que nós precisamos é uma fé esclarecida para perceber o que temos recebido e liberar este poder que está em nós desde que recebemos a Cristo. Portanto, essa ideia de receber poder e mais unção, ela é totalmente antibíblica, porque nós já temos toda a presença do Senhor. O que nós precisamos agora é nos arrepender, nos converter, conhecer mais o Senhor. E também jejuar para ser abençoado é uma coisa tola, porque Jesus disse que o jejum é para níveis mais profundos de comunhão com o Senhor e percepção da graça. O fato de jejuar para receber uma bênção é o fato de não entender, que diz Efésios 1:3, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, gratuitamente em Cristo. Então o jejum não é para barganhar com Deus, nem o dízimo, nem as ofertas, nem a oração nos montes. Não, nada disto é bíblico, tudo isso é religioso, tudo isso é humano, é aprendido de homens com homens, é doutrina de homens. Subir no monte para orar é bom porque você está longe de toda civilização, você pode gritar e buscar mais. Mas não é nada de místico. Se você orar no monte, uma samaritana perguntou para Jesus, lá em João 4, é aqui neste monte ou naquele monte que está o poder? Jesus falou, não é nem aqui nem lá, não é localização geográfica, é aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Portanto, achar que há mais poder no monte do que no monte de cobertas é uma tolice, pois há mesmo poder que está no seu quarto está no monte, porque está em você, não no monte nem na coberta. Portanto, há lugares que favorecem orar. Jesus subiu ao monte porque ele não tinha uma casa, não tinha uma igreja para orar, não tinha um local apropriado. Então ele subiu o monte, que era o único lugar que ele podia ficar sozinho, pois quando ele entrava na cidade, o povo queria ser curado, conversar com ele não tinha privacidade, né? Então, a oração é importante? O jejum também. A contribuição financeira é muito importante para o avanço missionário da Igreja do Senhor em toda a terra. Mas nada disso deve ser feito como barganha para ser abençoado, aceito ou para crescer espiritualmente. Se nós queremos ser mais intensos no relacionamento com Deus, devemos entender que o processo só prossegue quando dependemos completamente de Cristo. Nós não éramos idólatras, não críamos em ídolos, e quando chegamos a Cristo não dissemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador? Como é que agora nós estamos colocando a fé em Jesus mais na nossa consagração, em Jesus mais na nossa contribuição, em Jesus mais nas nossas boas obras? Nós estamos sendo idólatras, porque Jesus diz, está consumado. E aonde o pecado foi perdoado, não resta sacrifício para ser perdoado. Então você não tem que pagar para Deus para Ele te abençoar, porque Ele já te abençoou e agora está abrindo seus olhos para que você saiba que já é um abençoado e libere essa bênção profeticamente. É através de uma fé frutífera, não morta, mas a manifestação do reino de Deus. Nós temos aí a compreensão, como diz em Provérbios 19:2, que não adianta ser dedicado se não tem entendimento, não adianta se apressar e errar o caminho. Então nós precisamos estar no caminho da graça, sim, mas também no passo da graça, que é a fé moderada. Olha, o que é fé moderada? Filipenses 3,16 diz, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Em Romanos 14:23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Portanto, não podemos ser presunçosos como Pedro e dizer, estou pronto, Jesus, para ir contigo até a cruz. Ele não estava. Ele estava se vendo de forma carnal, soberba. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele continua, Ele prossegue nos aperfeiçoando, né? Somente aquele que começou em nós a boa obra é capaz de nos aperfeiçoar. E os únicos ingredientes para que Deus continue trabalhando é que a nossa fé esteja totalmente no Senhor Jesus Cristo para ser aceito e totalmente no Espírito Santo para conseguir orar. Porque Ele que nos dá os olhos espirituais, ouvidos espirituais, nos dá um coração temente. Então nós dependemos completamente do que Cristo fez para ser salvo. E dependemos completamente do Espírito Santo para ser santificados. Então vivemos de uma justiça emprestada e de uma
operação do Senhor em nossas vidas. Nós vemos que este trabalhar do Senhor em nossa vida, ele é unicamente dele. Como diz em Daniel, sem auxílio de mãos humanas. Nós não podemos acrescentar à fé obras mortas. Porque as boas obras que são obras da fé, lá o que diz em Romanos 1,5, a obediência da fé, né? A fé sem obras ela é morta. Agora, as obras sem a fé também são mortas. Agora, quando temos a fé e as obras, aí nós temos a maturidade. Quando nós fazemos com entendimento. Nós fazemos não para ser aceitos ou abençoados, mas nós fazemos porque o Espírito coloca em nós esse novo querer, esse novo efetuar. E o sinal de que eu estou no Espírito é que aquilo traz prazer, alegria, né? Aquilo é feito sem peso, quando eu tenho que ir na igreja. É você que está se esforçando. Diga, Senhor, coloque em mim o desejo de ir para a igreja. Coloque em mim o desejo. Vamos ler a Bíblia juntos, Pai? Então, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, tudo é fácil e tudo é gostoso, irmãos. O amargo se torna doce. O pesado se torna leve. E como é que o Espírito nos guia? Quando eu dependo do Espírito. Quando eu não dependo do meu suor, do meu esforço. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no seu braço de carne. Que confia no homem, ele está falando em Jeremias 17, que confia no seu suor, e confia no seu esforço. Ah, pastor, mas sem suor não comeremos o pão. Escute, suor para comer o pão é a maldição de Adão. Adão, quando ele foi amaldiçoado, ele disse, com o teu suor você vai comer o teu pão. Não era assim para ser no início. No início, Adão recebia tudo de graça, irmãos. Ele não tinha que suar para comer o pão. Isso é maldição. Suor para comer o pão é maldição. Você pode ver, ele diz, a terra será amaldiçoada com espinhos e cardos. Pastor, mas se eu não suar, como é que eu vou comer o meu pão? A Bíblia diz, aquele que não trabalha, não coma. Não, o trabalho pela graça, ele não vai produzir suor. Ele vai produzir fruto, alegria. Deus não quer você suando, Deus quer você frutífero. O trabalho ele é digno, mas no espírito. O trabalho ele é digno, mas não trabalhar que nem um cavalo e ganhar pouco. Porque com o Senhor, a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Não é com suor que você vai prosperar, é com a bênção de Deus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar bons clientes, Deus vai te dar inteligência, habilidade, Deus vai te afastar você dos maus clientes, dos que vão tentar te roubar, te enganar. Então é a bênção de Deus, não é o teu suor. Maldito o homem que confia no seu suor. Maldito o homem que confia no seu braço de carne. Maldito o homem que confia no seu dinheiro. Né? Nós confiamos em Deus, Ele é a fonte da bênção. Então, nós não somos como Adão, que com o suor comemos o nosso pão, não. Não, nós comemos o nosso pão porque Deus nos dá um trabalho abençoado. Nós não temos que ser amaldiçoados. Lá em Efésios 4 ele diz, olha, aquele que roubava, não rouba mais. Comece a trabalhar honestamente para que tenha dinheiro de sobra para pagar as suas contas, viver uma vida digna e ainda ajudar o necessitado, a obra missionária, a viúva. Então esta é a bênção de Deus. Que você trabalhe com moderação. Você vai trabalhar moderado e vai ganhar mais que os ímpios, porque os ímpios estão debaixo da maldição. Os ímpios estão debaixo da lei. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Aí está os ímpios. Agora você que é filho, não. Até mesmo quando você está dormindo, Deus está te abençoando. Quando você vai trabalhar, Deus está te abençoando. Quando você está passando uma fase difícil, como o Salmo 37:19 diz, que no tempo de crise você terá sobra de dinheiro. Então há promessa sobre a sua cabeça. Deus complementa. O teu dinheiro não vem só do seu trabalho. O teu trabalho não é a fonte de renda. O teu trabalho é um canal. A tua fonte é Deus. Porque se o trabalho for tua fonte, e se esse trabalho fechar? Deus abre outro. Porque a tua fonte não é o teu trabalho. A tua fonte é Deus. Através do trabalho. Mas pode vir de outras fontes. Deus pode mover corações para te dar dinheiro. Pode vir herança. Pode vir outras coisas. Então não ache que o teu trabalho é tua fonte de riqueza. Não. O teu trabalho é um canal provisório, um dos canais, porque Deus tem muitos canais para trazer dinheiro até a sua vida. Você crê que Deus pode te prosperar muito, muito, muito? Porque Ele quer. Para a generosidade, não para a avareza, para mamon, para a ganância, não. Não para ostentar, mas sim para ser canal, né? E vemos aqui então que ser mais intenso no relacionamento com Deus somente pela graça. Somente pela fé, pela dependência, pelo temor humilde. Começou bem, melhor do fim que o começo. Melhor que começar bem é terminar melhor ainda. Quero agradecer a você que participou desses momentos, a nossa irmã Elizabeth, Elisa, Sandra Gouveia, Antônio Carlos,
a nossa irmã Cícera Casimiro, a nossa irmã Elaine Melo, Kátia Pamplona, Sônia Alves, a nossa irmã Anastácia Testina e nossa irmã Sônia Alves, todos vocês aqui que eu citei ou que eu não citei, me perdoem, que participaram dessa live, e os irmãos que vão ouvir na sequência também no YouTube, no WhatsApp. Que Deus abençoe vocês, amados. Daqui a pouco, 18 horas, espero vocês na live, no canal Charles Brasil do YouTube. Vamos orar juntos. Eu quero agradecer por você que tem junto comigo crescido dia a dia. Nós sentimos que a unção está aumentando. Pai, eu quero unir a minha fé com essa pessoa, que teu shalom venha sobre ela. A tua graça, como chuvas de graça, como chuvas de provisão, sabedoria, unção, livramento, saúde, cura. Ah, Senhor Deus, o fruto do Espírito Santo, a bênção na família. Enquanto estamos orando agora, Pai, que o teu shalom venha com proteção, com provisão, com iluminação, com a restauração, com tudo que é do Senhor, de Deus, sobre essas vidas, Pai. Eu quebro agora todas as cadeias, correntes, influências das trevas, todo atrapalho de bênção. E se havia brechas, fecha com teu sangue, levando um arrependimento sincero. Abençoa essas vidas poderosamente, no nome de Jesus. Quero convidar você para estar comigo às 18 horas no canal Charles Brasil, para junto nós orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Um grande abraço, Jesus Cristo te ama.